SBT Meio-Dia começou nesta semana a série de entrevistas com os candidatos ao Senado em Santa Catarina, por Santa Catarina. Por ordem de sorteio, hoje o nosso convidado é o candidato Ricardo Lautert, do PSTU, que já está aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. Eu passo o comando da entrevista para você, Prisco, e Fernando Machado. Fernando, hoje é com você começa hoje. Muito bem. Obrigado pela presença aqui no SBT Meio-Dia. A gente gostaria de começar perguntando o seguinte: por que um jovem entra na política nessa situação tão crítica em que o país se encontra? Bom dia, Fernando. Bom dia, Prisco. Bom dia a todos os telespectadores. Primeira questão, acho que a política como um todo precisa de muita renovação, mas não só de caras novas, mas de ideias novas, né? Praticamente todas as candidaturas que se apresentam com o mesmo projeto, né? O mesmo projeto de sociedade. Então a nossa candidatura vai servir para isso, para fazer essas denúncias dos governos que retiram direitos, né? E quais são essas diferenças da sua candidatura para as demais? A gente faz um chamado nacionalmente, todas as nossas candidaturas estão fazendo um chamado à rebelião, né? Para as pessoas se organizarem, para a população em geral, os trabalhadores, juventude, se organizarem nos seus locais de trabalho, estudo, para poderem decidir sobre a vida, né? Mas o que seria essa rebelião exatamente? Rebelião a gente pode definir por várias coisas, mas o principal é se organizar, né, no seu bairro, na sua escola e fazer as suas reivindicações, né, uma greve, uma paralisação. Então a gente precisa se rebelar contra esse sistema injusto que existe, né, que cada dia mais explora o trabalhador, oprime, né. Tá aí a questão, por exemplo, das mulheres, né. Existe a violência contra as mulheres que bate recordes de índices aí de agressão. Por exemplo, 12 feminicídios por mês acontecem no Brasil, né? Então, ou melhor, então esses dados de violência contra a mulher, a gente precisa dar um basta nisso, né? É uma das questões que afligem a população de forma geral, né? Eu gostaria de que você fizesse uma avaliação do PSTU aqui em Santa Catarina, porque numa história recente o PSTU ele lança candidato às prefeituras, ao governo do estado, o senhor agora ao Senado, e em muitas das vezes a mensagem do PSTU até é uma mensagem bastante interessante, que contrapõe o que a política apresenta nos dias atuais. Antissistema, né? Exatamente. Mas que na urna não tem um resultado tão positivo. Não é hora de reavaliar? Como é que você faz uma avaliação do PSTU? Porque, na verdade, vocês passam a mensagem que vocês querem passar, mas não vem o respaldo nas urnas. Bom, o nosso critério de avaliação das nossas campanhas, a gente não faz um critério somente pelos votos, né? A gente quer divulgar o nosso programa, né? Um programa revolucionário, socialista. Isso é o que mais importa para a gente construir o partido. O que é legítimo, indiscutivelmente, mas sensibiliza o eleitorado, para repetir ali na linha do Fernando? Como a gente tem colocado durante todas as nossas campanhas, a gente sabe que as eleições não mudam as nossas vidas, né? Desde 89, ok, que foi uma conquista do trabalhador e da população em forma geral o direito ao voto, mas as eleições não mudam nossas vidas, por isso que a gente faz esse chamado, né, a toda a população para se rebelar contra esse sistema e a gente instituiu um novo modelo, né? Existe uma democracia que é uma falsa democracia hoje, né? Praticamente as candidaturas que recebem mais verbas são as que ganham, né, o voto nas urnas. Então a gente tem que romper com esse modelo. O PSTU, né, vai usar o fundo eleitoral? Recebeu recursos? Vai utilizar? A gente não recebe fundo eleitoral e se recebesse não utilizaria na campanha, assim, né? Mas a gente não recebe, né? Não recebe fundo eleitoral justamente por ser um aparato do Estado, né? A gente não quer depender desse Estado, a gente luta contra essa organização do Estado, né? Que privilegia os grandes empresários, banqueiros, né? Um exemplo é a dívida pública do Brasil, né? São 3 trilhões e 500 bilhões de reais que todo ano são destinados para a rolagem de juros da dívida, né? Então a gente defende a suspensão. A moratória? A gente defende a suspensão da dívida, né? Suspensão ou moratória? Suspensão do pagamento da dívida, né? Isso que a gente defende e que a gente utilize esses recursos em prol da população, né, mais carente, da população em geral. Falta saúde, educação de qualidade, falta segurança.
Então a gente pode utilizar esses 3 trilhões de reais aí para investir no que a população precisa. Agora, o senador é o representante dos estados, ou do estado aqui catarinense, em Brasília. O que o Ricardo prioriza chegando ao Senado em termos de Santa Catarina para obras e investimentos? Bom, como eu disse, tudo depende de que dinheiro que vai se conseguir para o investimento, né? Foi aprovada agora recentemente a PEC do teto, né, que a gente chama. Então, durante 20 anos foi congelado o investimento nas áreas sociais. Como que a gente vai fazer, né, propor obras para o Estado e tudo mais se não tem recursos, né? Não tem recursos entre aspas, porque a gente poderia usar o dinheiro da dívida. A gente pode utilizar esse dinheiro para fazer todas as obras de infraestrutura que o Estado necessita, né? Então, mas eu acho que a principal questão que a gente coloca, inclusive em relação a esses meios democráticos, e ao Senado especificamente, a gente tem uma proposta muito clara para o Senado, que é o fim do Senado, né? O Senado, hoje em dia, os 81 senadores, não têm aprovado medidas ou leis que beneficiam o conjunto da classe trabalhadora, né? Pelo contrário, são ataques que retiram direitos e tudo mais. Mas o PSTU defende o quê? O sistema unicameral, é isso? Não, a gente defende os conselhos populares, né? Que são o que eu citei agora há pouco. Mas daí não teria Congresso, não teria Câmara nem Senado? Teria os conselhos de bairros, fábricas, né? Que as pessoas se organizariam por aí, os trabalhadores em geral. Mas e as leis? As leis seriam feitas como? Porque quem legisla é o legislativo, né? Ele cria as leis que são cumpridas pelo executivo e são observadas sob o aspecto jurídico pelo judiciário. Então seria uma mudança, inclusive, desse sistema todo? Uma mudança revolucionária, Prisco, exatamente. É isso que a gente está propondo, é uma revolução socialista no nosso país, para que pare essa sangria de dinheiro público, de arrecadação do contribuinte, para as grandes empresas e bancos, né? Então a gente defende sim a estatização de várias empresas que foram privatizadas, por exemplo. A gente defende a suspensão do pagamento e que as pessoas possam decidir no seu local de trabalho, no seu bairro, que elas possam decidir para onde vai todos os recursos que o Brasil arrecada. Agora, e fiscalização? Pois não, Prisco. Não, era só para completar, tem clima para isso? Eu acho que tem. A população se mostra receptiva a essa mudança assim, radical que vocês estão propugnando? Veja bem, eu acho que sim, por 3 motivos. Existe uma desconfiança tremenda, muito grande no sistema judiciário. Existe uma desconfiança muito grande nos políticos, deputados principalmente. E uma desconfiança sem tamanho no Poder Executivo, né? Visto os índices de rejeição aí do governo federal. E a gente está propondo exatamente isso, uma revolução, inclusive nesse sistema que é uma falsa democracia, né? A gente é escolhido aí as urnas de 2 em 2 anos e como se isso fosse democrático, né? Então a gente precisa ampliar os espaços de participação dos trabalhadores, por isso a ideia dos conselhos populares em substituição ao Senado, à Câmara. É uma forma de plebiscito, com outro nome, talvez. O que eu gostaria de saber é o seguinte, a gente está num governo de esquerda há 13 anos, o socialismo imperando, muito embora nos últimos anos tenha tomado rumos diferentes, até por questões de coligação, enfim, com outros partidos. Como é que o senhor acredita que agora o socialismo poderia chegar com uma outra cara e fazer diferente? Bom, eu acho que o que a gente precisa dizer primeiro é que o PT nunca foi um partido socialista, né? Ele surgiu nas greves, nas lutas da década de 80 e 90, mas nunca defendeu o socialismo e sim uma aliança com setores da burguesia, né? E o que a gente viu nos 13 anos aí de governo do PT foi o recorde de grandes empresários, os bancos nunca arrecadaram tanto, né? E em detrimento da maior parte da população que amargou, inclusive medidas que retiraram direitos, como a reforma da Previdência em 2003, né, feita pelo então governo Lula, e outras mais também durante o governo Lula e do governo Dilma. Então, a gente nunca viveu o socialismo, né?
Por exemplo, falam da Venezuela, que vive... A Venezuela também não viveu um Estado socialista, né? Eu ia perguntar isso, sobre Venezuela, Bolívia, Equador. O PSTU identifica nesses governos democráticos e legitimamente socialistas? Não, a gente não reivindica esses governos da Frente Popular, que a gente chama, né? Eu acho que teve um ascenso desses governos em 2001, 2002, no início da década de 2000 aí. Rafael Correia, Evo Morales, né? O Lula no Brasil. A gente... Maduro e Chávez, Isso, exatamente. A gente não reivindica que eles sejam um governo socialista, né? Pelo contrário, tipo, são exemplos de traição à classe trabalhadora, né? É importante o telespectador, eleitor em potencial, saber que o PSTU é Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Foi uma defecção que surgiu a partir de uma divergência com o PT Trabalhadores. PT é esse que o PSTU não quer mais nenhum tipo de aproximação, correto? Exatamente. A gente fez parte do PT até 90, até a questão do Fora Collor, foi um tema central que fez com que a convergência socialista, que a nossa corrente que fazia parte do PT, fosse expulsa durante esse processo. E aí, mais adiante, a gente fundou o PSTU, né? Muito bem. E como é que está, né, a população recebendo a ideia de vocês? Como é que está a campanha, a caminhada, o respaldo da população catarinense para essa ideia toda, principalmente voltada ao socialismo? A campanha começou há poucos dias, né, há uma semana basicamente, né, um pouco mais do que isso. A nossa campanha é basicamente feita nos locais de trabalho, principalmente nas indústrias, na região de Joinville, né? Temos ido constantemente fazer panfletagens, conversar com o operariado, né? Então a nossa campanha tem esse caráter, assim, de chegar no trabalhador com panfletos, através de conversas, né? E também no dia a dia na construção do partido, né? A gente também faz um convite, né, a todos a conhecerem o PSTU, para que se aproximem das nossas ideias, né, que contribuam com esse chamado à rebelião que a gente está fazendo aí. Agora, outra questão que eu gostaria de levantar, Ricardo, é o seguinte. Aqui em Santa Catarina, eu já tenho colocado isso para praticamente todos os candidatos ao Senado. Santa Catarina oferece muito para o Brasil em termos de riquezas e não tem o retorno devido. Quer dizer, uma vez chegando ao Senado, qual a prioridade que vai ser dada nessa questão central? O governo de Santa Catarina, por exemplo, né, muitos recursos que vão para a União não voltam, como você colocou, mas também tem os recursos do próprio Estado, né? Por exemplo, isenção fiscal. O governo deixou de arrecadar 6 bilhões de reais, o governo estadual, né? Deixou de arrecadar 6 bilhões em isenções fiscais. Então, a gente defende que se cobre do empresariado esses tributos, né? E que se invista no Estado, que se invista em saúde, educação, o que a população precisa. Então, com esses 6 bilhões de reais, dá para fazer muita coisa. Dá para desenvolver projetos muito bons em prol da população do nosso Estado. Que projetos esses? Por exemplo, a educação. Eu sou professor da rede estadual, né? A gente está vivendo uma série de corte de gastos aí, a Base Nacional Comum Curricular, que é um ataque ao professorado, é um ataque à juventude estudantil. O corte da bolsa da CAPES, né? Então a gente defende que se amplie, que se contrate professores, que se faça concurso público, que se construam escolas, por exemplo, né? O atual governo tem fechado escolas. Nos últimos 10, 12 anos fechou uma série de escolas em todas as regiões do estado. Então a gente pode utilizar, por exemplo, para investir na educação nesse sentido. Formação de professores, né? Concurso público, pode ser investido dessa forma. E na saúde? A saúde passa por um grave problema que é uma privatização, que é a passagem da administração para as OS, organizações sociais, as EBSER, enfim. A gente não defende esse modelo, a gente defende que a saúde seja pública, gratuita, de qualidade e tem dinheiro para isso. Então é possível fazer isso. Mas acima de tudo a gente defende esse rompimento com o grande empresariado que os governos têm, né? Principalmente com os bancos repassando, como eu falei, 40% do orçamento da União repassando para os bancos. Então a gente tem que romper com isso.
Ricardo Lauter, muito obrigado pela sua participação, candidato ao Senado, Prisco. É isso aí.